A paz, irmãos, tudo bem? Hoje eu vou falar, trazer a palavra aqui para os irmãos, aqui do carro mesmo, né? Mais ambiente mais prático, né? Já faz. E eu tinha acabei de ler a Bíblia agora há pouco e tem um texto assim que eu estava lendo e me perguntando diante do Senhor, o que poderia trazer para os irmãos, né? Desde a última palavra ministrada. Tinha trazido um texto que foi bom, mas já tem um tempinho, porque eu tinha feito as duas gravações já pré-gravadas para trazer de uma vez para os irmãos, né? E eu estava meditando na palavra do Senhor e dois textos me chamaram muita atenção, né? Isso me recorda até de um contexto geopolítico que aconteceu recentemente, né? Que não sei se os irmãos repararam ou chegaram a ver, mas eu acredito que devem ter visto, né? Aquela conversa lá do Trump com o Zelensky, né, sobre a questão de mediação de paz lá. E não sei se os irmãos notaram, teve uma discussão bem forte, né? Fiquei pensando, independente da questão do ponto de cada um dos dois, eu fiquei me colocando no lugar dos dois, né, assim, especialmente do Zelensky, né, como presidente da Ucrânia. E eu fiquei pensando, um chefe de Estado, né, o seu país em guerra, sendo destruído. Eu fiquei meditando, quando eu estou falando com meus professores aqui na faculdade mesmo, sempre eu tenho um grande cuidado com questão de respeito. Ainda mais se eu pedir um favor, tipo, para ministrar uma aula numa liga, por exemplo. Ou, preciso de uma apresentação geralmente as ligas montam tipo um pequeno congresso estudantil, então você tem que chamar eles, tem que ser sempre com respeito, uma cordialidade muito grande. Ainda que eles muitas vezes sejam, talvez, um pouco rígidos, né? E eu fiquei meditando, né? O Zelensky lá, ele discutindo com o Trump. Acho que quem pôde ver, quem não viu, dá pra ver no YouTube rapidão também isso, né? Você observa lá como que ele teve uma postura firme, forte, mas eu não acho que foi uma postura sábia, né? Porque muitas vezes você ser forte no seu contexto de necessitando de uma ajuda, muitas vezes não se traduz uma força, e sim muitas vezes um orgulho, uma prepotência, né? Isso me fez até pensar nesse vídeo, no contexto dele, que é o cuidado que a gente tem que ter, né? Não só com a postura do orgulho, muitas vezes, e da soberba, mas até quem muitas vezes está nos aconselhando, né? Eu falei de tanta coisa, mas esse era o foco principal do que eu estava meditando na palavra do Senhor Deus. Tô com a Bíblia aqui do meu lado, né? E são dois textos que eu gostaria de meditar com os irmãos. O primeiro seria, deixa eu até abrir aqui que eu tinha lido agora há pouco, lá em 1 Reis, que seria, eu não vou ler só pela questão, é que é um pouco difícil aqui agora, mas eu também não quero deixar os irmãos sem ter onde achar, porque a nossa base é a palavra do nosso Deus, né? E se não tivermos a base na palavra do nosso Deus, está errado isso. Que é 1 Reis capítulo 12, a revolta das 10 tribos de Israel. E o segundo seria lá no 1 Crônicas, capítulo 19, que Davi derrotou os amonitas, né? Nessas duas sentenças eu vou explicar brevemente. Diz o quê? Que Davi, quando o rei dos amonitas morreu, o filho desse rei assumiu. O nome dele era Anum. E Davi mandou alguns presentes, mandou alguns servos dele para parabenizar esse novo rei, como dando uma força, porque o pai dele foi muito bom com Davi. Só que alguns maus conselheiros, fico pensando assim, não sei o motivo, a palavra de Deus fala que esses maus conselheiros falaram que não seria presentes de Davi que estes servos estavam trazendo, e sim eram espiões, e sim eram pessoas com intenção de descobrir ou até mesmo sabotar o governo desse rei Hanum, né? E assim, o que esse rei fez? Quando esses servos de Davi chegaram lá, ele mandou com que raspasse a barba e também que cortasse a roupa até a altura da barriga, mais ou menos, deixando a parte genital, né, tudo de fora, para constrangê-los. E esses servos tiveram que voltar para a terra, lá para a cidade de Davi. Não chegaram a voltar pelo constrangimento, ficaram um tempo
fora, mas esperar a barba crescer e também esperar um tempo para essa vergonha passar. E Davi teve grande tristeza e ira diante desse contexto, porque Davi estava na época pós-guerra. Davi estava muito forte, tinha um dos maiores exércitos, né? E eu fiquei meditando, né? Por conta desses conselheiros que guiaram esse rei, um rei insensato, eles basicamente causou esse conflito diplomático e acabou que ele se preparou para a guerra. E teve uma guerra por conta desse desentendimento. Eles eram antigos aliados. E chegou até essa guerra. A gente vai ver posteriormente que Deus deu essa guerra, Davi venceu, né? Davi teve que chamar seus melhores soldados, Joabe, se não me engano. E foi uma guerra muito forte, mas fiquei meditando, uma guerra grande, muitas vidas se foram por conta da insensatez de um rei, pelo orgulho de um rei, né? Muitas vezes de não poder voltar atrás, né? Porque ele viu que ele agiu de má fé com Davi e as consequências como foram tristes. Eu fiquei meditando também nesse texto, lembrei do outro, que lá de 1 Reis, que eu havia comentado. Roboão, que assumiu o trono depois de Salomão, ele ouviu conselhos, ele podia ouvir conselhos tanto dos conselheiros mais velhos ou dos conselheiros mais novos. Os conselheiros mais velhos são aqueles conselheiros que já tinham experiência, conheciam a palavra de Deus, deram conselhos sensatos, aconselhou o rei, né, no caso Roboão, a evitar fazer muitos impostos, a ser muito duro com o seu povo, a diminuir isso, porque certamente o povo iria temer o rei, mas respeitar, iria honrá-lo. E os conselheiros mais jovens, mais modernos, tinha essa outra opção dele seguir esses conselhos. E esses conselheiros mais novos falaram para ele o que? Não, você tem que ser mais duro, seja mau, seja agressivo, né? Que eles vão temer, né? Fala no texto lá, se a sentença que o rei anterior a ele, que no caso era o pai dele, fez, foi pesada contra esse povo, aí o rei foi instruído a falar o quê? Que a sentença dele seria muito pior, né? Se o pai dele esmagou o povo, vamos dizer assim, com o dedinho, né? Dedinho não, faz uma outra comparação, mas enfim, se foi com muita força, seria muito mais agora. E a consequência disso é o quê? Que o povo se revoltou mesmo, e Israel se dividiu de Judá. Tudo por quê? Porque não soube ouvir conselhos corretos. E claro, sempre esse orgulho de querer mostrar força, muitas vezes querendo mostrar o poder. E eu fiquei meditando, a gente vê, irmãos, muitas vezes como que a gente toma conselhos maus, ou a gente toma condutas muitas vezes pelo nosso orgulho, pela nossa necessidade de demonstrar força, demonstrar poder, demonstrar que a gente é alguma coisa, né? E a gente vê que esse caminho não é o caminho correto. Não só não é o caminho correto, mas como tem consequências ruins. A gente vê como que reinos, na nossa vida a gente toma decisões tolas, mas olha só, não é um pecado ou um erro que a gente tem que subestimar. Reinos já foram destruídos. Atualmente a gente viu ali, imagina no local do Zelensky, que é o presidente da Ucrânia, a diplomacia ele depende tudo da força norte-americana, por mais que o Trump possa ter sido ou não, talvez mais enfático, mais enérgico, talvez até rude, independente, né? Você vê a necessidade de ser humilde, ter controle, não ser muitas vezes muito orgulhoso mesmo, né? Soberbo. Temos que ter esse cuidado. Eu vejo isso, eu digo isso para os irmãos, até quando a gente for pregar o evangelho, muitas vezes não deixar o quê? Que a vaidade nossa, né? Vai falar com o irmão, às vezes quando você vai fazer o processo de evangelização, a palavra pode ser que algumas pessoas tenham resistência e a gente queira entrar em assuntos que muitas vezes é baseado apenas no que a gente pensa, né? E não pode ser desse jeito. Temos que deixar de lado todas as nossas perspectivas, nosso sentimento carnal e ser verdadeiro servo do Senhor Deus, né? O que esse mundo pensa a nosso respeito, o que a gente tem de nós mesmos, isso não é o principal. Somos servos do nosso Deus, né? A vaidade é só verdadeiramente uma emoção que nos prende a esse mundo, mas a gente tem que esvaziar disso, né? Essas coisas desse mundo não podem ser as mais importantes para a gente. Temos que colocar o nosso Deus em cima de todas as coisas, e Ele certamente nos honrará. E só para a gente fechar aqui, quando a gente pensa, por exemplo, em Davi, ele mesmo entregou o coração dele para o Senhor, né? Ele não tinha plano de ser rei, Deus o tornou rei,
e vocês veem quantas vitórias ele teve. Ele não julgou ser maior que Saul, mas Deus o fez maior que Saul. Justamente porque ele se submeteu ao Senhor, ele não foi soberbo. Irmãos, sejamos dessa mesma maneira. Vamos fugir da soberba, vamos fugir desse orgulho, e certamente Deus estará conosco. Trará vitórias na medida do que for da vontade dele. E ainda que não traga vitórias aos nossos olhos, porque o nosso Deus sempre faz o que é melhor, ainda assim que possamos agradecer ao nosso Deus. Amém? Vou orar aqui para finalizar. Amém, irmãos? Santo Deus, Santo Pai eterno, louvado é teu nome. Agradeço por mais um dia poder estar trazendo a tua palavra, Pai. Santo Jesus, faça-se presente em nosso coração. Esteja comigo, com o irmão que está do outro lado. Abençoe o nosso dia, nossa semana, Pai. Santo Deus, livra-nos, Pai, dos maus conselhos, do orgulho, das coisas desse mundo, da soberba, Pai. Ajuda-nos a retroceder, meu Deus amado, no que se diz respeito da nossa vaidade, e que possamos crescer, Pai, em união e em proximidade com a Tua santa presença. Santo Jesus, reine em nosso viver e faça, Pai, a Tua vontade em nossa vida. Toda honra e glórias ao Teu nome. Agradeço pelo dia que se foi, Pai, e peço, Senhor, cuide do dia e da semana que virá. Toda honra e glória somente ao Teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos.